É um enorme prazer eu estar aqui ao lado do missionário José Antônio, nesse primeiro podcast, primeira programação do ano. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus possa fazer este ano coisas extraordinárias na sua vida acontecer. Que seja derramado sobre o seu lar, sobre a sua casa, um milagre urgente. Porque, missionário José Antônio, no decorrer da caminhada, a gente consegue entender que o homem ele derrama o azeite, mas a unção, quem dá é o Deus Todo-Poderoso. É verdade, pastor. Essa unção, ela realmente é uma virtude derramada do céu, né, pastor? O azeite, o óleo é um complemento. E por isso que está aí, né, daqueles que são separados por Deus. Porque a unção, ela vem do próprio Deus. E se a gente for parar para entender, vocês que estão aí me assistindo, quando Samuel ele chega à casa de Jessé, o pai de Davi, Deus já tinha ungido Davi. Porque Davi ele já tinha lutado contra um leão, contra um urso e já tinha vencido. Então, quando o profeta Samuel ele chega à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei, a unção já tinha chegado em Davi e tinha chegado completa, missionário, porque ele já tinha ido para batalhas, venceu um urso, venceu um urso, rasgou o leão e estava preparado aos olhos do pai dele terreno, aos olhos de Jessé, seu irmão e de seus irmãos, ele não tinha condições de ser rei, mas Jesus já tinha ungido ele dentro do deserto. Então, pastor, impressionante que Davi, ainda estando lá de trás das malhadas, o senhor ressaltou bem, a unção de Deus já estava na vida daquele homem, né? Porque o que é unção? Unção é capacitação, né, pastor? E Davi já estava lá, o olhar de Deus, que a Bíblia diz que passeia por toda a terra, já tinha alcançado o pequenininho, o menino Davi, né? E quando ele chega à casa do pai dele, ali é só um complemento do que Deus já tinha entregado a ele, a parte maior, atrás das malhadas. E o óleo desceu só para confirmar perante os homens que ele era o escolhido de Deus. E os próprios historiadores dizem que ele reinou 40 anos, missionário, e 40 anos com êxito, com excelência, com justiça, com cuidado. E muitas pessoas, através dele, foi abençoada. Então, isso faz a diferença, né? E o que me chama a atenção, pastor, que a unção foi derramado, o óleo, segundo a história, ele tinha aproximadamente 16, 17 anos. E o senhor sabe o período de tempo que ele ficou ali para depois ele reinar? Ele foi reinar a partir dos 30 anos, né? Uhum. Olha quanto tempo. Mas esse homem, ele esperou com paciência no Senhor. E Deus, ele concluiu a boa obra na vida de Davi. E o que é mais interessante, né, que aquilo me chama muita atenção, que os seus irmãos não acreditavam em Davi. O seu pai também não. E por incrível que pareça, o profeta Samuel também se enganou. Não acreditou. Mas tinha um, né, que era o que importava, e o que importa, que acreditava e acreditou em Davi. O próprio Deus. Isso é maravilhoso, essa mensagem. Mensagem poderosa. É como eu sempre falo, vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para trás, para o lado, para o outro, você não vai ver ninguém. Porque vai chegar um momento que vai ser só você e Deus. E muitas pessoas ela vai se afastar de você, muitas pessoas ela vai fugir de você, até aqueles que batiam em seu ombro e diziam assim, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Você vai olhar para trás no momento, você não vai ver esposa, você não vai ver esposo, não vai ver filho. Porque a batalha ali é só você e Deus. E o segredo é você fazer parte do projeto de Deus e do propósito. Porque se não adianta, você pode ir na igreja a semana inteira, missionário, mas se você não fizer parte, se você não buscar, se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar dentro das escrituras, dentro da palavra de Deus, um fundamento para você estar dentro do projeto e do propósito de Deus, missionário, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Sim. E esse propósito, pastor,
o cristão ele não pode de maneira alguma se desviar dele. Que nem o senhor foi muito feliz quando usado por Deus traz essa mensagem que muitas das vezes olhamos para um lado e para o outro e cadê o amigo? Cadê o ombro amigo para chorar? E nós recorremos a quem? Só existe um, né? Quando você está no deserto, na escola da vida, só existe um que vai te alcançar com a sua generosidade, com a sua bondade e, acima de tudo, a sua misericórdia, Deus. Então esse, nós não podemos de maneira alguma fugir e sair do propósito dele. E aí, com o tempo, Deus, ele olha e consegue escolher Davi como seu segundo coração. Mas se a gente for parar para pensar e tentar entender por que ele foi escolhido segundo o coração, eu consigo entender, missionário, que ele conseguiu colocar Deus em primeiro lugar em tudo na vida dele, em primeiro lugar do que os filhos, esposa, família, amigos, e fez a vontade do Criador. E quando você faz a vontade do Criador, você é escolhido pelo próprio Criador. Então o Criador olha e diz, não, é o meu segundo coração. E ninguém pode contestar e tirar, independente, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele olha para o erro que Davi cometeu com Batseba, mas não consegue enxergar desde o primeiro capítulo do livro de Salmo capítulo 1 até o último livro de Salmo, ele tem orações e pregações e clamor extraordinário que não tinha como não chamar a atenção de Deus. Não é, missionário? E a perfeita adoração, né, pastor? Louvor. Alguns teólogos, historiadores, que eles falam que Davi era o único homem que tinha que ser afulminado por Deus instantaneamente, porque ele não só pecou contra o Altíssimo, mas ele descumpriu os 10 mandamentos. Mas olha que coisa maravilhosa, a generosidade de Deus. Deus já via em Davi aquele homem aquebrantado, aquele homem que escrevendo salmos maravilhosos e adorando ao Senhor, reconhecendo a sua fraqueza, as suas limitações. Então, por isso que a Bíblia relata, né? Não tem outro pastor, homem, a gente não encontra dentro da Bíblia, segundo o coração de Deus, justamente Davi.